Bastante gente aqui. Alguns continuam escondidos atrás de su cámara, o no tem câmera, não sei lá. Para os que estão aqui, igual, câmera ou sem câmera, vão receber um brinde depois, no final da reunião. Preparei um material. Esse material que eu preparei está relacionado a uma pergunta que teve semana passada, eu falei que ia responder. E não sei quem foi essa pergunta, não lembro, mas estava relacionada a relação do Salmo 91 com a palavra amém. Que tínhamos mostrado que a palavra amém também tem um valor em gematria de 91. Para os que não estão desde as aulas anteriores ou não participam de reuniões de método, vamos dizer que, esclarecer, né? Gematria é uma ciência que estuda o peso das letras. E das letras numa palavra. E das palavras e das frases. Que permutadas com um valor semelhante, é decir, tem um peso semelhante. A questão e a interrogação é peso do quê? O que é o que pesa numa gematria, ou que se chama hoje numerologia, né? Que não tem absolutamente nada a ver com o que seria, não é uma ciência divinatória, a numerologia não é algo que possa ser usado para saber o que a pessoa vai, o que vai acontecer na vida da pessoa, nada a ver com isso. Quem se leva por isso, na verdade, está sendo influenciado pelo que escuta, né? Mas podemos dizer por que aconteceram algumas coisas, mas não como a numerologia, sim como a gematria. Por isso a gematria tem a origem no estudo do peso das palavras dos escritos sagrados. Isso depois se levou para os nomes, bom, para os nomes também é muito difícil ou impossível fazer uma numerologia em função do nosso tipo de letra, né? Não tem nenhuma coerência nem relação. Isso que A vale 1, B vale 2, não, isso não tem relação. Mas a gematria estava falando do peso, o peso de consciência. O peso das letras mede peso de consciência. Então, se existe um valor das 22 letras, e aí depois podemos dizer, e isso vamos ver mais para frente, das letras no mundo terrenal, físico e não físico, ¿eh? Aí temos 44 pesos de consciência. Ainda podemos, para que vocês façam uma ideia, assim como todo, como um planeta tem um lado escuro e um lado luminoso, todo tem um lado luz e um lado sombra, que não quer dizer um lado bom e um lado ruim. Algo que está escondido, e como está escondido pode ser revelado também, e esse lado luz e esse lado sombra também representa uma parte dos números e das letras. Neste caso, como falamos dos números, já de 44 pesos de consciência, aí já temos 88. Mas todas as interrelações e as composições de letras e números que vocês imaginem. Então temos bilhões, né? Por isso o número poderia nos trazer bastante informação, principalmente quando permutamos uma palavra pela outra, né? Isso é a gematria. É uma ciência geométrica, vê que a palavra é parecida, gematria, geometria, como explicamos dias passados. Essa é a gematria, a ciência que estuda o peso de consciência das palavras. É decir, não solamente tem um peso de consciência. O fato é como que vamos conhecer esse peso de consciência, né? Então, tem diversas formas e em algum ponto podemos usar a gematria, mas não é exato quando nós falamos de outras línguas ou de outros alfabetos. Não vai ser exato. Então, funciona muito bem para revelar questões dos escritos, como nós revelamos aqui. Palavras que estão nas porções da Torá, né? Na Zohar, que elas profundamente, qual é a energia que elas profundamente guardam, né? Ou simbolizam. E na porção de hoje estamos falando de Parashá Ekev. A porção começa então assim: se como resultado de ouvirdes estas normas
e as puserdes em prática, teu Deus te manterá na aliança, e aí continua, mas o importante é entender este início da porção, onde está esta palavra que nós estávamos nomeando agora, que os comentaristas traducen como consecuencia o como resultado de, y la palabra ekev, que na verdade significa calcanear, mas só que traducir esto como calcanear ficaría, si como calcanear, que é a palavra ekev, ouvirdes estas normas e as puserdes en prácticas, não faz sentido, mas não faz sentido para um nível literal, para um nível literal de historinha, mas sí faz sentido para o nível Sot. E a Torá foi escrita para o nível Sot, para o nível Kabbalah. E de ali que nós extraímos o verdadeiro sentido. A Torá não desperdicia palavras, ni contém erros, ni busca linguagens rebuscadas para explicar algo que tem que ser explicado com essa palavra. Então, parece lógico que cause confusão em alguns comentaristas, né? Mas é assim que funciona. Então, temos que entender desde a linguagem oculta. E a palavra calcanear faz todo sentido para o nível místico. O calcanear é o que está mais próximo, o que está em contato com a terra, né? E eles vêm se libertando de uma terra para perambular por outra terra e agora estão para entrar na terra prometida. E o que sempre está em contato com a terra é o calcanear, o mais baixo. Ao mesmo tempo, o calcanear representa Malkut, que é o mundo físico, o que suporta mais peso, né? O calcanear suporta todo o peso do corpo. Então, apesar de ser uma parte do corpo que não é forte, débil, né? O calcanear, por isso tem grandes batalhas onde os vencidos são vencidos porque são atingidos no calcanear, né? Aquiles, por exemplo, né? Ou alguém corta o calcanear e dessa forma debilitam completamente porque todo o peso do corpo está no calcanear e nosso nervo ciático chega até o calcanear. Então veja como ele percorre o corpo todo e termina no calcanear. O nervo ciático também está relacionado com o anjo da morte. Então, todo se relaciona. A parte mais baixa disso é a que está em contato com a Terra, né? Com o físico. E veja que aí podemos fazer algumas associações da Terra prometida, né? É uma Terra que é prometida, que poderíamos entender como o nível mais alto da Terra. Os hebreus saíram de uma terra onde eram escravos. Era a terra do Egito, né? Mizraim, um lugar onde estavam presos lá, né? Por isso, escravidão de um canal estreito, algo estreito. E nós sabemos que isso simboliza nosso corpo físico, né? Sair do físico para ir para onde? Para o espiritual. Bom, aí tem 42 estações, tem todo um caminho pelo deserto, tem um lugar onde está agora o povo, que antes de entrar na Terra Prometida, estão do outro lado do rio, ainda não entraram. Moisés nunca entrará, mas foi permitido para ele visualizar essa terra de longe, né? E dizer, agora eu vou explicar isso. Mas antes, entender que sempre estamos falando de terra, uma terra onde ficaram presos e se libertaram. Foram para uma terra ideal a ser conquistada, aquela que tinha sido prometida, não. Foram para uma terra onde ficaram perambulando, era para rapidamente chegar na terra prometida. Mas por questões onde esse povo se dividiu e duvidou, ficou perambulando 40 anos por ali. E agora está só a uns dias de entrar nessa terra prometida. Mas sempre estamos falando de terras. Egito, deserto e terra prometida. Mas não saem da terra. Quem que saiu da terra em todo esse tempo, em todo esse percurso? Todos esses anos? Moisés. Como sabemos que ele saiu da terra? Bom, porque ele foi buscar a Torá e foi escutar a Torá, foi receber a Torá num monte, ¿ve? Num lugar elevado. Isso quer dizer, foi com a sua alma. Como que eu vou para um lugar com a minha alma?
Com a meditação, por exemplo. Com a meditação, você pode se elevar a determinado lugar. E agora que estamos falando também, neste momento, que foi eh, Moisés queria entrar na terra, Deus disse que não volte na paraxá anterior, né? Que não queria ouvir isso novamente dele, e disse que ele pode ver a terra que o povo iria habitar, mas ele nunca iria a habitá-la, a entrar. ¿Desde onde? Desde um lugar alto. Es decir, novamente Moisés é alguém que se eleva acima do calcanhar, ¿eh? Se eleva para uma posição, para um lugar superior, para um lugar espiritual, e consegue ver a terra. Mas até agora, a terra foi apenas um motivo para caminhar, para andar, para avançar. A saída de Egipto foi um motivo para comemorar. E isso acontece conosco também. Sair de um lugar onde estamos dependendo do físico, 100% de nossos automatismos, do que sai automático em nós, de nossas crenças, sair de Egito e sair de uma terra. Mas isso não garante que nós já estamos habitando uma terra espiritual, um lugar consagrado, sino que teremos que andar por um deserto. E isso na árvore da vida está simbolizado pelas emoções. Um deserto onde precisamos vencer nossos próprios instintos, emoções, medos. O que o povo encontrava nesse percurso, nesse caminho? Eh, Eles queriam voltar ao Egito porque ali tinham comida real. No deserto eles tinham maná, que era uma comida que tinha sido criada para eles, a qual podia ter o mesmo sabor da comida real, mas não era real, não era o que eles queriam. O corpo quer outra coisa, o corpo quer coisas deliciosas, mesmo que não façam bem para o corpo. E esta divisão de estar num lugar, indo para um lugar mais elevado, e querer voltar para o anterior foi o que enfureceu, o que deixou irado o Criador várias vezes. E por isso exterminou várias vezes partes desse povo e por isso mandou eles perambular condenou eles a andar durante 40 anos. 40 anos onde tinham a mesma comida, ou seja, não faltou comida, tinham fartura dessa comida, mas era o maná, era um alimento espiritual, vamos dizer, que mantinha seu corpo. Onde não gastavam seus sapatos, ou seja, nada do que eles tinham se gastava. Todo se mantinha por obra de Deus. Mas se mantinha. Assim como você pode se manter no intermédio, com emoções que você acha que estão controladas, mas não são as ideais. Não são as emoções depuradas ou purificadas. São as emoções das quais você está tentando fugir. Por isso que agora que falamos do Salmo 61, 91, perdão, e tem outro salmo que está relacionado com esta porção, aquele que está procurando salmos e orações o tempo todo, está muito bem, mas é um nível de consciência, onde eu tento fugir de coisas que eu não desejo, de emoções baixas, então preciso fazer algum salmo, alguma oração, e está muito bem. Por isso que eu vou dar um material para vocês entenderem essa conexão entre o Salmo 91, a palavra amém e a proteção. Proteção. Está quem busca proteção e está quem busca luz. São duas coisas totalmente diferentes. Quando eu busco proteção, estou buscando me defender de algo. E se eu busco me defender de algo, quer dizer que tem algo perigoso lá fora, que pode me atacar a qualquer momento. E se um dia baixar as defesas, se um dia não recitar meus salmos, se um dia não visualizar aquele salmo que Horácio passou lá no grupo, aí vou começar a duvidar. Vou querer voltar para algum outro lugar. Vou pensar que a vida é injusta. Por que comigo se eu recito todos os dias o Salmo? Precisamos entender que a recitação, ouvir, orações, salmos, recitar e tudo isto que a religião nos tomou, não que trouxe, porque tudo está na mística antes da religião, mas que a religião tomou rapidamente, disse, bom, vamos dar para as pessoas este maná, este alimento que é um pseudo-alimento. Salmos, orações, recitações, rituais, repetições, decretos, tudo isso, mas isso marca um nível de consciência. O nível de consciência que preciso me proteger. Outro nível de consciência, o nível de consciência calcanhar. O outro nível de consciência é o nível de consciência elevado. É Hokmah, Binah, emanação espiritual. Esse é o verdadeiro nível de consciência espiritual.
Você criando luz e não você se defendendo das sombras. Você criando brilho, você criando espiritualidade. E não você se defendendo do diabo, sei lá. Porque você passará a vida toda se defendendo daquilo. Isto é muito profundo para quem está atravessando por situações de conflito, para quem está atravessando situações em casa, familiares, doenças. Isto é muito importante. Entender que toda esta parte ritualística é como estar se segurar de algum lugar para não cair. Por isso digo que não está errado para determinado nível de consciência. Mas quando você entende e percebe que a espiritualidade é muito mais do que isso, de que o Criador e você como Criador de tua realidade trabalha com a luz e não trabalha se defendendo de nada, se cuidando de que não trabalha com a luz, você orienta para outro lugar essa percepção. E você entende que através de estudo, aplicação, entendimento, uma nova percepção, poder interior, certeza, que é uma das principais palavras que está ao redor de todos estes salmos, certeza. Bom, fé, mas é a mesma coisa. Certeza é algo que vai de dentro, né? Mas se você entende a fé como certeza, tudo bem. Confiança em você mesmo, você vai sair desse nível de consciência e vai para um nível de consciência criador. É o que Moisés propõe também, quando vai nos lugares altos, quando ensina, os enunciados vêm de cima, enunciados que eu precisaria ouvir, não como mandamentos, como falávamos semana anterior, ou como obediência, mas sim como obedecer em nível de escuta. E sabemos que a palavra obediência, para os que não estavam ali, a palavra obediência é obedecer, é a palavra Shema, escutar. Apenas escutar com um nível de atenção mais elevado. Se eu escuto atentamente, estou sendo obediente a esses enunciados, que me diz, se você fizer isso aqui, você vai para aquele lugar, vai se defender o tempo todo, a vida toda, até não aguentar mais e não encontrar mais salmos e orações para fazer. Mas se você fizer isso aqui, você vai encontrar um caminho que você mesmo pode criar e vai criar. E quão longe vai me levar esse caminho? Bom, aquilo que você decidir. Quanto de longe vai me levar o caminho das orações e dos salmos e das meditações e tudo isto? Que não está errado, novamente está certo, mas quanto? Bom, quanto tempo que dura isso? Quanto que eu colocar confiança nisso? Mas em algum momento a pessoa passa por um problema e perde a confiança, esquece o salmo que estava fazendo e sempre vai ter que estar agarrado, né? De isso fortemente para que uma força contrária, vamos dizer, não o prejudique ou não modifique sua realidade. Por quê? Porque o poder está fora. E quando o poder está fora, não está em você. Não tem como estar nos dois lugares. Ou o poder está fora ou o poder está em você. E todo este povo que andava pelo deserto, a maioria ou a maior parte do tempo achava que o poder estava fora. Quando não eram os egípcios, era o clima, era Moisés, ou era Deus que mandava fazer coisas que eles não queriam, se sentiam condenados, se sentiam vítimas. E pensa se isso não está alinhado com as pessoas que permanentemente dependem de algo para tentar trazer luz à sua vida. É a mesma coisa que esse povo fazia. Por isso que isto é uma grande parábola do que acontece na nossa vida. Um grande simbolismo. Não, não é que existiram povos que andaram pelo deserto, nem Egito, nem Israel. Na física, na vida física, na história, isto não existiu. Sim existiu o ensinamento. Todo isto é uma grande construção psíquica para que possamos entender os caminhos que nós mesmos estamos levando hoje e os caminhos que nós mesmos estamos escolhendo hoje. Então, a terra prometida não deixa de ser um nível de terra onde preciso apoiar meu calcanhar e onde ainda tem uma vida física. Só que, bom, alguns chamam de objetivos, metas. Alguns já ouviram falar bastante e praticam o resultado. Quer dizer, o resultado é para evitar aquela terra prometida, a que ainda não chegamos, mas em algum momento, depois de uma borda, tem uma terra prometida. Sim,
Mas quanto, aqui vem a parte chave, vamos dizer, a chave principal, quanto que não tivemos que utilizar e trabalhar com nossas emoções, que não tivemos que andar por esse deserto para trabalhar as emoções mais baixas. Aí que está a elevação de consciência. Trabalhar as emoções que me levaram a receber todo tipo de castigo no deserto, que me levaram a ficar escravo no Egito, ou seja, escravo do meu próprio corpo. Ali, quando eu trabalho tudo isso, a terra passa a ser, aquela terra passa a ser eh, relativa. Porque como foi falado também, a terra não era grande coisa. Já podem ver hoje, não é? Como terra não é grande coisa. Estão todos lá apontando as armas para Israel. Quer dizer, o Moisés podia ter dito, peraí, não, tem terras melhores. O Jordão era muito melhor, mas tinha árvores, tinha frutas desse do tamanho enormes, aqueles que foram a ver as terras, aqueles espiões, tinham visto grandes frutas que carregavam, carregavam em grandes carros, de repente, uvas enormes, tinha, e não estavam no limite ou fora de Israel, do lado do Jordão, do outro lado do Jordão, onde hoje seria a Jordânia, e outros países ao redor que tinham muito mais fartura do que a terra de Israel. Então, é uma terra prometida, é uma promessa de terra para que a gente ande, para que a gente purifique suas emoções. Agora, quando chegamos lá, sim, tudo bem, vamos encontrar uma terra, mas continua sendo uma terra. Não é escrava, não é desértica, mas continua sendo uma terra. O calcanhar continua apoiado na terra. A outra parte mais importante, e agora unindo tudo o que estávamos falando, é abandonar a dependência da terra. Isto quer dizer, abandonar a dependencia de esto, de oraciones, de salmos, de todo eso, como dependencia. No digo abandonar las oraciones o salmos, no. No se malinterprete. Manteníamos todo eso. Nos divertemos de eso como dependencia. Entonces, ese es o pé na terra. O ser humano hoje tem uma ideia equivocada do que é a relação com a terra. A maior conexão com a Terra é da consciências mais baixas. E isto podemos comprová-lo se nós vemos a consciência mineral, por exemplo, né? A consciência mineral, que são os reinos que caíram mais baixos enquanto consciência, tem não só relação com a Terra, são praticamente, se você vê uma consciência de uma pedra, de uma rocha, de uma montanha, durante milhares e milhares e milhares de anos, está integrado à Terra. Estão integrados. O peso, inclusive até gravitacional, é muito maior. Estão grudados na Terra, metros e metros e quilômetros. E a consciência vegetal já não está tão arraigada na Terra. A consciência vegetal pode estar 1, 2, 3 metros. Uma raiz de uma árvore milenar ou centenária pode estar alguns metros embaixo da Terra, mas tem um tempo limitado, 100 anos, 150, e não milhares como a consciência vegetal. ¿Se entende esse ponto? Quer dizer, quanto mais nos espiritualizamos, quanto mais nos conectamos com a luz e com o entendimento de que quando criamos luz, abandonamos esse contato com tentar me desfazer do denso, da densidade, usando todo tipo de ferramentas, quando você começa a criar luz, você se separa da Terra, porque a gente não vem da Terra. Agora vamos para a consciência animal. Bom, a consciência mais baixa são as que rastejam. Ou seja, estão mais perto da Terra, né? Seguimos com o mesmo nível de comparação, né? A serpente, por que se nomeia a serpente como uma baixa consciência, injetou a consciência do pecado? Porque é aquele que rasteja. Porém, está mais perto dos alimentos, do físico, né? Ao rastejar, tem todo alimento ao seu alcance. Se vamos dizer, e espiritualmente, bom, os que rastejam são os menos espirituais. Né? Quer dizer, todo está relacionado, ou muitas coisas estão relacionadas a isto, a nos levar a ideia, algo nos levou à ideia de quanto mais estamos conectados com a Terra, somos mais espirituais.
Na verdade, quanto mais conexão com a Terra, somos menos espirituais. O trabalho do ser divino, e não do ser humano, e vou explicar isto por outras vias também, para que vocês possam entendê-lo, é voltar aos níveis de consciência, que também são os níveis acima da Terra, que estão totalmente fora da Terra. Ou seja, nosso corpo habita e acabará na Terra, fundido com ela. Mas nossa alma não, todo o contrário. Nossa alma precisa voltar a fazer parte de forças e de energias que não estão nesta Terra, ao contrário, estão longe. Por isso eu falei, nós somos seres da Terra e nossa alma não vem da Terra, vem de outros lugares. Eu sei que as perguntas são muitas, e você, de onde, de qual planeta, de outros universos, de outros lugares. Não, não é da Terra nossa alma. Por isso que esta divisão, esta confusão e esta energia que afeta tantas pessoas quando misturam espiritualidade com contato com a natureza, contato com a terra. E já vou lhes avisando que a natureza faz seu trabalho muito mais egoístamente do que o ser humano. Se a árvore tiver que eliminar tudo o que está ao redor para crescer, sugar toda a água para si, ela vai fazer isso. Qualquer espécie natural. Não quer dizer que não tenhamos que cuidá-la com todas nossas forças. Isso é outra coisa. Preservar o ambiente onde vive. Não é o que estamos falando. Mas sim estamos falando que quanto mais espirituais nos tornamos, mais possibilidades de cuidar essas consciências. Porque essas consciências são da nossa responsabilidade, porque somos as consciências mais elevadas do que o mineral, do que o vegetal e o animal. Então temos a responsabilidade de preservá-lo. Mas nunca vamos preservá-lo se pretendemos concorrer com elas. Concorrer por quê? Pela mesma terra. Nós não temos que concorrer pela terra. Nós temos que ir aonde é nosso lugar. E desde ali, remanejar a nosso corpo e nossa relação com a terra, com o contato do calcanhar com a terra, que é o nome de nossa porção. Para que nosso corpo não pese tanto. E para que nossa alma não se eleve mais. Nos deixe mais o que todo mundo busca. Quando eu pergunto, a maioria, leveza, leveza, leveza. Entendendo esses conceitos que você encontra leveza, e depende muito menos de coisas que a priori te tirariam de dependência, te dariam proteção. Eu estava falando antes, proteção. A parte humana, a nossa parte humana é a que nós temos que ordenar, não nossa parte divina. Quando nossa parte divina começa a aprender, aprende e se conecta com a luz, começa a ordenar a parte humana. E a parte humana é da terra. Humus, humus, terra, humano e humus têm a mesma base e etimologia, as duas palavras. Quer dizer, por isso nos vemos identificados com a terra, e por isso eu falei que quanto mais identificação com a terra, isso mostra que somos menos espirituais. E não falei quanto mais cuidado com a terra. Isso é outra coisa. Mas quanto mais identificação. Achar que nós somos isso. Por varias vías y otras vías que podríamos seguir contando, esto faz, es decir, é a base dos primeiros entendimentos que precisamos ter para começar a criar luz e deixar de forçar isto de nos separar das trevas, nos separar A única forma de se separar das sombras e separar as sombras de tua vida é criando luz, colocando um resultado que afinal não vai ser o último, mas vai ser o resultado, assim, aquele pelo qual você vai se libertar, você vai caminhar, você vai deixar atrás pelo menos 42 estações, que são as que passou este povo hebreu, e vai ficar ali, habitando, assim, buscando as ferramentas sempre para habitar a melhor terra possível, mas sempre apoiado com com teus entendimentos apoiados físicos, como físico apoiado na Terra, mas isso só vai funcionar e vai trazer equilíbrio se tua percepção estiver apoiada nos mundos de cima. E se não, sempre vai ter desequilíbrio.
sino siempre va a traer desequilibrio, porque eso que nos va a traer ansiedad, o que nos va a traer depresión, dependencia, de buscar siempre algo que nunca va a llegar, nunca voy a encontrarlo verdaderamente, porque siempre se trata de tierra. ¿Eh? Ahora, cuando yo tiro a mi atención de eso y entiendo que existe realmente un mundo das posibilidades, mas no son las posibilidades de tu cuerpo, son las posibilidades da alma, y esas que van a guiar y van a conducir. Por eso Moisés apresenta ao povo esta escolha, né? Seguir os mandamentos, os enunciados superiores, y vivir una vida abençoada, o desobedecer y enfrentar las consecuencias terrenais o terrenas, cuyo nivel más bajo es ficar na terra de escravidão o una terra de división, condenados a una terra desértica. Quer decir, ¿qué quiere decir o deserto? Cuando en esta porción, todas las porciones nos fala do deserto. Vitimismo, sin rumo fixo. Você vê que as pessoas que se vitimizam o tempo todo, as pessoas que falam mal dos outros, porque elas não têm rumo fixo. A pessoa que tem um objetivo, um resultado, um rumo fixo, um lugar aonde ela sabe que deseja ir, uma terra prometida, não anda fazendo isso. Não é escravo. Seguindo os enunciados, então temos acesso a uma melhor terra, sem tirar nossa conexão com o mundo superior. Isso deixa mais leve nosso corpo e menos exigido nosso calcanhar. Nós, seres humanos e divinos, ao mesmo tempo, voltamos em parte para a terra, em tanto a nossa essência volta para os planos superiores ou não terrestres, de onde ela veio. A nossa essência não é desse mundo. Ela não se conecta com a terra. A conexão com a terra é a conexão do corpo físico e por tempo limitado, através da parte do corpo mais débil e que suporta mais peso, que é o calcanhar. Isso a modo de pequeno, então, resumo. O que mais temos aqui? Diferente da consciência divina que chamamos alma e que se eleva por cima de qualquer terra. Moisés viu a terra prometida desde cima, ou seja, desde seus olhos espirituais, e recebeu a Torá acima de um lugar elevado, quer dizer, espiritualmente e não fisicamente. Todos os grandes feitos nos 5 livros são feitos que acontecem nas alturas da nossa alma e com a promessa ou pela promessa de uma terra física, porque afinal tudo acontece pela promessa de uma terra física. Un camino para conquistar un resultado físico prometido que, ao invés do que podría parecer, busca a leveza y a trascendencia da alma. ¿Temos otra visión de esta porción, de esta para allá? Sí, temos otra visión de esta para allá. Que diz que as nações são territórios que precisamos conquistar mesmo depois de ter sido libertos de Egipto. Quanto mais nos aproximamos da fronteira da nossa terra a ser conquistada, aparecem emoções. E na Bíblia, inclusive nesta paraxá, aparecem como nações, né? Conquistar as nações e eliminar a todo mundo, diz, né? Bom, aparecem como emoções que não tínhamos experimentado durante toda a viagem. Estamos falando da conquista das emoções mais refinadas. Porém, as mais importantes se desejamos ir do outro lado dessa borda. Estamos falando, então, de conquista de nações, mas nós sabemos que aqui estamos, entendemos, em Kabbalah, que aqui falamos de conquista das emoções mais, conquistar as emoções mais refinadas. Não, já não as emoções baixas, né? Aquelas que são mais difíceis de conquistar. Por isso essas nações e esses exércitos poderosos aparecem agora nesta parte quando o povo hebreu está tentando entrar em Israel para se transformar em povo de Israel, né? Por isso aparece neste momento. Vamos ver então em relação às letras. Hoje vamos ver depois meditação, mas não vamos fazer uma meditação. Eu vou falar algumas coisas acerca da meditação e algumas coisas acerca dos salmos também. Não vamos fazer uma meditação literalmente, só para as letras então. Hoje temos a letra que vale 7, que é a letra Zaim. Ou também pode se escrever assim, Saim. Saim ou Saim, com ou sem. Ela vale 7 e é como se fosse uma letra Z, Zaim, com pronúncia branda em português.
A terra de Israel é conhecida pelas 7 espécies que são mencionadas na Torá, que se chamam Shivat Haminim, que são trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeitonas, tâmaras. Essas espécies são símbolos de abundância e sustento. Quantas? 7. 7 espécies, ¿ve? Simboliza também esta letra Zain. As Sefirot inferiores, que são os atributos espirituais, que representam as qualidades divinas com as quais a luz se manifesta no mundo. Aqui temos nossas emoções e o mundo físico, que são Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malkut. Ou seja, bondade, rigor, beleza, perseverança, esplendor, escuta, fundamento e reino físico. 7 também. Então, a letra Zain nos traz todas estas referências. O universo septenario, a estructura da vida é septenária, o material definido pelos 4 elementos e o espiritual definido pela tríade, ou a tríade da árvore da vida, ou se você for religioso, pela trindade. Bom, juntos, o físico e o espiritual nos levam para o 7 também. Ou seja, estamos falando de um 7 de um número completo, o que completa um ciclo, o que completa uma sequência, o que nos traz uma ideia do completo. Agora vamos ver mais. Então, a Zain está associada à imagem de uma espada também. Vamos vê-la de novo. De uma arma, de uma espada. Pelo seu formato, que lembra uma lâmina. E também do seu nome. Está relacionado à palavra hebraica arma, Zayim. Interpretamos isso como a representação de uma força que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Como todas as forças. É uma letra masculina ligada ao conceito de sustento e provisão. Em hebraico, a raiz da palavra zayin está conectada à ideia de nutrição ou sustento. Kalá. Isso destaca o equilíbrio entre a necessidade de defender e proteger, simbolizado pela espada, e a necessidade de sustentar e prover. 7 dias da criação, que sim, mais uma criação concluída, o que envolve o planejamento inicial e o habitar essa criação no final. Por isso falamos que o 7 é um número completo. O momento de descanso, o 7º dia, também está incluso nesses 7 dias da criação. Por isso falamos novamente do ciclo completo. E por isso falamos que enquanto a Vav, semana passada vimos a Vav, representa a conexão e a continuidade, a Zain representa a conclusão de uma criação, que considera a proteção do criado e o sustento do criado. Não só a proteção, o sustento e a proteção. O sustento podemos dizer que está incluso também na proteção, né? Esta conclusão pode ser associada ao Shabbat como um dia de conclusão também, onde se completa um período e inicia o seguinte período. Isto já o nomeamos e o referenciamos também. Em Gênesis 1:11, a ordem das palavras é Tatshe Haaretz Deshe Esef Masria Zera, é decir, produza a terra relva, erva que dá semente. A palavra Masria é a primeira palavra na Torá onde aparece a letra Zain, relacionada à semente. A erva que dá semente. Isso significa a palavra Masria. E a gematria? É uma gematria simples que eu trouxe, mais do que uma gematria, é um descobrimento. Vamos ver uma janelinha de luz aqui. A árvore da vida tem sua expressão própria, que fala através da perfeição dos números. Mostra como Deus está na coluna do meio e como a soma de suas 10 dimensões nos leva novamente ao divino. Vamos ver isto na árvore da vida através de números. Se bem não é uma gematria em si, é uma forma de entender que todo o que está representado na Kabbalah em si mesmo se referencia en sí mismo, ¿eh? Por ejemplo, aquí nos podemos ver, si colocamos un número de Sefirot en orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en orden de cada una, un número de secuencia, nós temos que a columna do meio tem o valor 26.
Quer dizer, 26 é o tetragrama, é o nome de Deus. 26, e se nós somamos todos estes números, todos os 10, nos dá 55. E se reducimos, nos dá de novo 10 e nos dá 1. Ou seja, novamente chegamos a 1, a unidade. Por um lado, de uma forma ou de outra, chegamos na mesma conclusão, que Deus é um. E que está, de qualquer forma que nós fizermos as somas, sempre vamos nos encontrar com o número 1, como unidade no final, com Ejad. Esto que vimos nas primeiras aulas deste ano, o Ejad, inclusive meditamos no Ejad, em 1. Conexão com os salmos. Nesta porção de Ekef, nós temos uma clara conexão com o Salmo 119, que é um dos salmos que pode ser meditado nesta próxima semana. Este salmo é composto por 22 sessões, cada uma começando com uma letra do alfabeto hebraico. Ele celebra a Torá e os enunciados, é o tema central de Ekef. Ele tem 176 versículos. São 8 por cada letra. Então, a letra Aleph, o primeiro parágrafo, começa com Aleph, que tem 8 versículos. Começa com Aleph. Já a partir do 9, começa com Bet. São 8 com Aleph, 8 com Bet, 8 com Gimel, 8 com Dalet, que começa com a letra Dalet. Então, o 49 começa com a letra Zain, que esse seria interessante para a semana onde nós estamos trabalhando essa letra. Então, é chamado de salmo alfabético, onde cada um dos 22 grupos de 8 versículos começa com uma das 22 letras. Vocês não vão ver isto com a tradução ao português, porque as letras mudam, as palavras mudam, só na versão original no hebraico. A Zain, que é a sétima letra, é a inicial do versículo 49 do Salmo 119. Pode ser recitado ou meditado em separado, lembrando os conteúdos desta porção que foi vista hoje. Aqui está, sim, aqui eu trouxe. 119, que é o Salmo 49, vê? 119, 50. A primeira letra aqui diz: lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual me fizeste esperar. E assim continua os 8 versículos. Só que aqui não é a letra Zayn, aqui é a letra L, nossa letra L. Então, o inicial em português muda. Esse seria para recitação. No outro caso, seria para visualização, porque não precisariam pronunciar. Então, a letra Zayn, nesta oitava aqui, iria aqui na primeira letra em hebraico. E aí começariam todos esses 8 versículos correspondentes à sétima letra, que é a que nós estamos vendo, certo? As 10 condições para a meditação. Manter o espaço limpo em volta e organizado. Agora vamos começar a semana que vem, retomamos meditações, já com as 10 condições claras, Como vai ser muito mais efetiva a tua meditação. Manter o espaço em volta limpo e organizado, ter o intestino e a bexiga vazios, estiver com vontade de ir no banheiro, não adianta meditar. Ou fazer oração, se concentrar em coisas espirituais. Até adianta, mas não vai ter o mesmo efeito. Ter o corpo limpo, com ênfase na lavagem das mãos, que é onde nós acumulamos mais energia negativa, principalmente quando você acorda de manhã, durante a noite, são antenas de energia negativa tuas mãos. Fazer previamente uma sequência de respiração consciente, aquecer o espírito com pensamentos preliminares relacionados à bondade e luz. Da mesma forma, sabemos que criamos com a nossa boca, criamos com o nosso sexo. Da mesma forma que se fazem preliminares no sexo, da mesma forma quando você vai orar ou meditar. Aqui nos separamos completamente de qualquer ideia religiosa que separou as pessoas da sexualidade, uns preliminares, onde você vai aquecendo a alma. É o mesmo conceito da sexualidade, só que aqui a nível da alma. Jamais falar mal de outros antes ou depois. Nós já sabemos aqui, e quem tiver dúvidas, volta na Parashá Metzorá e assiste essa Parashá. Quem tiver ainda pensando, vou falar mal daquele, mas só uma vez. Não. E muito menos antes ou depois de fazer uma meditação. Abandonar qualquer estado de ira, de rancor ou de mágoa. Às vezes eu sei que as pessoas vão meditar porque querem resolver alguma situação, então estão
estão magoadas, Bom, agora vou ver no outro ponto, é também importante. Manter um equilíbrio emocional antes e depois da oração, sem angústia, principalmente. Sem angústia. Quando você se concentra em algo que você deseja, numa oração, numa meditação, angustiado, você está só aprofundando esse estado. Porque pretender meditar angustiado, triste, con depresión, cualquier cosa, para salir de ese estado, es un contrasenso, porque eso nos coloca más en ese estado. Porque es un momento donde nos estamos amplificando. Você vai amplificar o quê? O que já está em você. A semente que já está em você. Não vai amplificar outra coisa. Imaginar ou com a ilusão de que nós vamos amplificar felicidade em nossa vida, prosperidade, desde um estado de meditação, de calamidad, de necesidad, de urgencia, de tristeza, é uma simples ilusão que vai fazer com que esse estado, ou essa carência, ou essa tristeza aumente. Isto é importantíssimo. Talvez este ponto 8 tenhamos que colocar noutra cor. Quando as pessoas vejam a gravação, já batem o olho ali e entendem que aqui tem algo diferente. Manter um estado de certeza e de presença constante acerca das intenções que levamos à oração, meditação. Não adianta meditar, orar ou o que for pensando em outra coisa, ou pensando no que vou fazer amanhã. Nunca colocar a intenção de interferir no destino de outras pessoas. Ah, mas eu fiz por bem. Ainda a pessoa não contente com levar mais tristeza ou angústia à sua vida, meditando, haciendo alguna práctica de ese tipo desde ese estado, acaba levando eso para otros y coloca a otros na sua oração. Fora que, o mais importante, estamos influenciando no livre-arbítrio e no destino de outras pessoas. E cada um tem seu destino, cada um precisa atravessar o que está atravessando para aprender o que tem que aprender. Por quê? Senão vai ter que voltar uma e outra vez para aprendê-lo. Só que não estamos conscientes disso, então, porque não sou familiar, porque não sou vizinho, então vou orar por ele, vou tentar que não aconteça com ele o que teria que acontecer. Bom, fique tranquilo, então vai acontecer para você, porque isso tem que acontecer. Isto é duro? Bom, sim, mas é da única forma que nós vamos começar a olhar para a luz. Se entendemos todos os podres que as religiões nos deixaram durante 2000 anos, ferramentas de proteção. Vamos por um exercício claro e concreto. Um escudo de proteção se chama um Maguen. Um Maguen se traduziu como estrela. Maguen Davi. Hoje conhecemos como estrela de Davi, mas a palavra original não é estrela, é Maguen, escudo. Este escudo de proteção, que se chama Maguen Davi, que tem 6 pontas, também tem um equilíbrio e tem toda uma essência e um segredo dentro dessas 6 pontas. 6 e 6, né? Se tem 6 pontas, também tem 6 entradas, então já são 12. Tem um valor esta palavra Magin. É 40 a primeira letra Mem, 3 a letra Gimel, que já estudamos, e 50 a letra Nun final, que é esse aqui. Então, 93, a palavra Magin. O valor dele é 93. Por que eu estou reforçando isto? Porque agora vamos fazer este exercício já sabendo que a estrela é o número 93. Veja, isto é gematria. Eu vejo a estrela, vejo 93. Quer dizer, isto coincide perfeitamente com a letra original e com o nome original, que é Maguen. E a palavra El. El, então, é uma partícula que define a Deus também. Quando eu falo Micael, Uriel, Rafael, o anjo da cura, sempre estou Gabriel. Esse eu é um nome divino, é um nome de Deus, que vale 31. O Aleph vale 1, o Lamed, que seria com um L, né? El, de direita a esquerda, El, 30. Ou seja, 31, certo? O nome de Deus, El, Aleph, Lamed, cujo valor en gematría é 31, conecta com a bondade divina. Ao repetir 3 veces esta sequência acima da nossa cabeça, estamos alcançando o valor 93, que era Maguen, lembra? Escudo, correspondente à palavra Maguen, que significa escudo. Então, vou mostrar como isto se faz. Agora vamos unir, vamos fazer o bolo.
Mostramos los ingredientes. Ahora vamos a hacer el bolo. O bolo é assim. Visualize diariamente pela manhã esta sequência Aleph, Lamed, girando sobre sua cabeça, como mostra a imagem. Ou seja, 31, 31, 31. Três nomes divinos girando na sua cabeça. Então, você vai ter tripla proteção, além da proteção da estrela, do Maguen. Né? É isto, mais isso. O que nos traz isto? Um estado de consciência superior. Isto é o que eu digo trabalhar com a luz. Aqui temos visualização, temos nomes, mas estamos adquirindo uma consciência superior. Estamos sumando uma coisa a outra, transformando isto em luz, além de proteção. Posso usar isto só como proteção? Sim. Posso usar isto para, naqueles tempos em que eu estou protegido, aí crio mais luz, estudo mais, compreendo mais? Também. Eu trabalho vários níveis onde eu posso usar isto, né? Maguen, estrela de proteção, a palavra Maguen, que vale 93, El, que é o nome divino, vale 31, 3 vezes 31, 93. 3 vezes 31 igual 93. Escudo. Escudo de proteção. Por que pela manhã? Bom, antes de você fazer todo o que vai fazer durante o dia, né? Você vai querer fazer tudo isso dentro de um escudo de proteção. Depois de fazer isso, você também pode imaginar que está dentro de uma estrela de Davi. Só que se você a proteção for para uma blindagem total, bom, só se você está passando por uma emergência, está em alguma situação num avião e o avião está caindo, bom, aí sim. Mas uma blindagem é outra coisa. Uma blindagem é algo que impede aos outros te enxergarem ou dá certo tipo de invisibilidade. Se você estiver em um lugar muito perigoso, é bom você entrar numa estrela de Davi para se proteger? Sim. Mas depois, para determinadas situações, você não vai querer estar escondido. Quando quer que um futuro empregador te contrate ou um cliente te encontre lá na rede social para ver teu trabalho, ou um parceiro ou parceira se encontrem para um novo relacionamento, você também vai estar blindado, oculto, escondido. Então, estas pessoas que fazem trabalhos de proteção e não sei o quê, que fazem essas coisas, e não, porque eu quero me proteger, porque não sei quem está me fazendo mal, porque não sabem criar luz, depois passam os anos, ficam sozinhas, ficam isoladas do mundo, e não sabem por quê, e não lembram que fizeram isso, para se blindar, para se proteger. Se protegeram tanto que se esconderam e desapareceram. Isto é bastante comum. Então, a proteção, sim, mas determinado tempo até você não criar luz. Porque a melhor e maior proteção é a proteção psíquica. Quando você tem certeza de que está protegido. Quando você tem certeza absoluta de que terá saúde e de que terá segurança e prosperidade. Não dúvida. E não leva lamentações, nem para o vizinho, nem para o amigo, nem para o parente, nem para a meditação, nem para o salmo. Você leva só certeza. Por isso, no documento, um PDF que eu vou passar para vocês, vou dar para vocês, que fala da relação do Salmo 91 com a palavra amém, você vai ver bastante isso. A palavra certeza, a palavra confiança, né? Provavelmente não veja a palavra fé, porque a palavra fé é a palavra certeza. Provavelmente alguns sintam falta da palavra fé. Como não fala de fé? Eu tenho muita fé, né? Bom, veja onde te leva a fé mal entendida, em caráter de crença. E aonde pode te levar a certeza, que é a fé bem entendida, que é a palavra emuná. Nesse PDF vocês também vão encontrar a palavra emuná, que é o que se nos traduziu como fé. O problema é que se nos traduziu como uma fé cega, como uma fé em caráter de crença. A energia que traz esta porção. Então, o entendimento de que os problemas no mundo de baixo não se resolvem aqui, senão na elevação da consciência para percepções superiores. Isso traz leveza no físico e entendimento das causas
acima do físico, transformando o que percebemos imperfeito e injusto num processo completo de 7 passos, de 7 dias, de 7 mundos interiores, ou de todo o que representa essa completude do 7. Todo isso a ser integrado a partir da luz que recebemos das emanações superiores. O que eu vou mandar para você é o Salmo 91 e a relação do Salmo 91 com a palavra Amém. Isso eu vou enviar para vocês no grupo de WhatsApp. Beleza? Eu aproveito para beber uma água. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, boa tarde. Boa tarde. Ah, dá para você, na verdade é um pedido, para você explicar um pouco melhor sobre essa questão de você ficar protegido e o excesso da proteção? Porque, por exemplo, se a gente faz essa proteção, Uhum, você deve fazer em que momento, então, para que você não fique invisível? uhum. A É, proteção, uhum, como que a gente é, calibra isso, né? claro, o melhor calibre é entender que toda e qualquer proteção tem que ser por um tempo limitado. Não pode ser para sempre. Porque uno, se nós vivemos a vida toda pensando que existem ameaças externas, é porque nós estamos dependentes do externo. Dependente do quê? Eu entendo que tem pessoas dependentes de jornal, dependente de coisas que vêm em YouTube sem filtrar, dependentes do que o outro diz ou do que o outro diz que o mundo significa, porque não vão buscar novos significados, você entende? Então, uma proteção para quando eu estou lá embaixo, num estado onde eu digo, bom, eu preciso primeiro me proteger. Agora eu vou sair. Agora eu vou por um entendimento diferente. Agora eu vou fazer alguns cortes daquilo que está me levando para esse estado caótico através do qual eu preciso proteção. Por que uma pessoa busca proteção? Porque acredita que está desprotegida, porque está vivendo algum tipo de caos. Por isso não é normal o estado de buscar proteção permanente. Este estado de proteção já vem no nosso inconsciente coletivo desde os primórdios da humanidade, onde você saía já cedo da caverna e se encontrava com predadores, né? Então precisava estar protegido e instintivamente é isso que nos leva permanentemente a pensar que o outro é um inimigo, que a mudança, toda a situação de mudança é ruim, que o novo não deveria ser, que o antigo foi melhor e todas as coisas que já vêm posicionadas em nossa vida, já vêm como assim, definidas, né? Nós precisamos trabalhar sobre o que já veio definido. O que é o que veio definido na tua vida? Né? Esse é o primeiro ponto. Eu pergunto isso assim pelo seguinte, eu sou psicóloga Sim. e é, eu tenho uma tendência a absorver muito fácil as energias de ambiente, essas coisas. E até que me disseram, ó, você precisa, eu cheguei a adoecer. E aí me disseram, você precisa de proteção, proteção, proteção. Então, no caso, como eu passo o dia inteiro ouvindo problemas, Uhum, é, como que funcionaria isso então? uhum, Achar o meio termo para isso? Porque eu uhum. passei realmente a usar alguns salmos, alguma coisa assim Claro. antes, e tenho me sentido melhor. Bem, claro. Sim, é Um uma forma. deles é o 91. Perfeito. Uhum. Você vai receber um E material agora interessante, porque quando entendemos mais, podemos usá-lo de forma mais elevada, né? Mas aí que está. O que veio como coisa já concreta? Concreta quer dizer concretada, com concreto, com material de concreto, né? Se está concretado, como que eu faço para desfazer isso? São marteladas. O que veio como algo concreto? Eu pego as energias do ambiente. Depois do segundo que você falou, me disseram que, isso veio como algo de fora. Não é você que disse que, me disseram que. E a terceira coisa, quando eu atendo, bom, me grudo dos problemas ou da energia dos pacientes, ou algo assim que eu entendo, né? Isso é o que precisa ser desfeito.
Ao invés de, por que que eu não levo minha luz para os pacientes? E se dá o processo inverso. Eu estou recebendo a energia deles ou os problemas deles. Por que que eu não levo minhas soluções ou minha luz para eles? E eles saem da consulta dizendo, bom, olha, eu estou recebendo cada vez mais luz, ou cada vez mais não sei o quê. Agora, essas três coisas que você nomeou são exatamente as que eu me referia, como, assim, não vou chamar de crenças para não cair numa palavra que podemos entender errado, né? Mas como decretos, cláusulas pétreas, né? São pétreas, de pedra. Preciso desfazer, preciso me desfazer disso. Então, não é que você precise de mais salmos. Você precisa se desfazer do que ocasiona a necessidade dos salmos. Veja que hay uma diferença que pode parecer sutil, mas é muito profunda. Não é a mesma coisa? Eu compreendo o que você está É, falando. é. Agora, na medida que você determine, decida que você é geradora de luz, de que nenhuma energia do ambiente pode te afetar, porque estamos falando de consciências inferiores, e você veio com uma consciência superior para você afetar o ambiente, para você afetar todo o que está a teu redor, aí as coisas começam a mudar. Aí as coisas, te garanto que as coisas começam a mudar. Só que tem algo que chama desde onde? Desde onde que eu faço isso? Desde que eu continuo pensando que tenho uma necessidade de proteção, porque se tenho uma necessidade de proteção, todo o que estiver fora vai ser algo que me afete, né? Vou ficar super susceptível a isso. A quê? A meus pacientes, a energia do ambiente, que aparentemente são duas coisas muito claras que você tem, né? E ao que me dizem. Esses são condicionantes. Não teria salmos ou situações que alcancem para, como decía, um remédio. Vamos supor agora que o salmo é um remédio. Vos tem que estar tomando remédio o tempo todo. E ninguém quer tomar a vida toda o mesmo remédio. Quer ficar em saúde. Ficar saudável é justamente isso. Se fortalecer interiormente e a parte de fortalecer é se empoderar. Por isso eu falava que muitas coisas que vêm de religiões e de dogmas, né? Em geral, de religiões e de dogmas nos levam para este nível de que somos pobres espiritualmente, e isso é bom, né? De que precisamos fazer toda a quantidade de coisas para expiar culpas e pedir perdão, e tudo isso nos coloca numa situação de inferioridade. Ou nos colocava, porque o intuito de todo isto que estamos fazendo é para sair dessa situação e retomar o poder. Todas as culturas ancestrais nos falam disto. Que o ser humano precisa retomar o poder que perdeu lá atrás, há uns 3.000 anos atrás, na época que estamos contando aqui de todas estas simbologias e dos escritos. É um convite, né? Eu estou aqui para colocar meu grão de areia, né? E trazer justamente este tipo de ferramentas, de consciências, e tentar passar o que possa ser passado em relação a isso. Então, não é uma aula, não é uma reunião. É uma sucessão, uma sequência, né? Até que conseguimos entender um pouquinho mais, um pouco mais, um pouco mais. Chega um momento onde estou numa situação, eu digo, bom, eu comando esta situação. Não sei se é a primeira vez que você nos acompanha, primeiro sábado, Não, Xuxa. não. E está à disposição também lá Eu estou acompanhando as aulas. Bom, bom. Mas vamos interagindo porque esse é o intuito, né? Estamos crescendo. Boa tarde, Horácio. Boa tarde, tudo bem? O É, Salmo 91, agora eu passo pelo... agora você me fez pensar numa palavra, perdão. Uhum. Se você não perdoa, não será perdoado. Quer dizer, A quem teríamos que perdoar, então? o que teríamos que Sim, perdoar o quê? A quem? exatamente? A quem? Exatamente, eu não sei, mas assim, alguém te Hum, faz algo, né? Que uhum, você se sentiu uhum. prejudicado. Bom, E uhum, aí você teria que perdoar o que o outro fez para ser uhum. perdoado, mas do que exatamente?
Não é Então, a nós assim, a palavra. mesmos? Claro, pode falar. Não é a nós mesmos? Não seria uma correção interna? É, existe muita dúvida em relação com o perdão, porque de início não foi muito bem explicado, né? Nos falaram de perdão e qual que era essa palavra, e nós achamos que Cristo falou muito, por exemplo, de perdão, porque estamos mais próximos desta ideia judeu-cristã, né? E desses livros judeu-cristãos, então achamos que Cristo passava o dia todo falando de perdão, e não é assim. É, uma, duas vezes falou de perdão, e em coisas que por perguntado, né? Não é que ele falasse de perdão porque achasse um tema transcendental. E aí, quando falamos de perdão, temos as duas situações, né? Perdoar ou ser perdoados. Então, somos atores de perdão, temos as duas, né? Mas o princípio, vamos no princípio, depois falamos de princípios e leis. Em princípio, então eu entendo que aquela pessoa que se apresentou, né, e fez algo errado e eu preciso perdoar, se eu entendo que tudo o que acontece na minha vida acontece por algo, ou para eu ter algum tipo de aprendizado, então tudo bem, aquele fez seu trabalho, né? Inclusive dentro disto que nós estudamos, dentro da sabedoria da Kabbalah, se entende que alguém mata a outra pessoa, tudo bem? Deus não quiser, acontece. Nós vemos o tempo todo, alguém matou outra pessoa. A outra pessoa, que matou a essa pessoa, na verdade, só executou algo que tinha que ser feito. O que morreu precisava morrer e aquele outro foi usado de instrumento. Aquele outro fez a coisa certa? Não, ele foi tão débil que foi usado de instrumento. Não era para ser usado de instrumento. ¿Eh? Ninguém quer ser usado de instrumento para cumprir um karma, um desígnio ou algo que tem que acontecer. Mas aquele foi usado. É decir, é um reequilíbrio de forças. Por que foi usado aquele? Bom, por algumas características de sua alma. É decir, si nós vemos, por que estou contando este pequeno? Si nós vemos esto de um lugar mais afastado ou elevado, nada é injusto. Tudo acontece por algum desígnio, por algum motivo ou por uma energia que se desequilibrou e está se equilibrando, está voltando ao seu lugar. Quando começam os inícios de Ho'oponopono e eu perdoo, te perdoo, e não sei o quê, era justamente por um excesso de culpa, né? E um tinha que perdoar o outro, mas o que acontece? Se entende que aquele que fez, agrediu, também tinha que perdoar, porque existe um entrelaçamento de energias, um entrelaçamento quântico, que deixa as duas partes com a mesma responsabilidade. Isso por um lado. Por outro lado, eu falava de perdão, que se entendeu por perdão. A palavra mais que nos leva mais próximo de perdão, das que Cristo falava, é uma palavra que tanto se falava em árabe como en aramaico y en hebraico, que era la palabra maghfira. Maghfira. Probablemente hasta en Buda falaba esta palabra maghfira, porque está también en sánscrito. A maghfira quiere ser eh, una armadura. Armadura. Entendo que se alguém fez algo que eu não gostei, ou não queria, ou me ofendeu, é porque eu deixei isso fazer. Por que fez comigo e não fez com o outro? Por que eu fui atingido e o outro não? ¿Por qué un socio o un contador robó, no sé, dinheiro do banco de minha empresa e não da outra empresa? Então, eu tenho algo a ver com isso, já desde o primeiro momento em que eu permito que isso entre na minha realidade. Então, o conceito de armadura é o conceito de ver por onde isso entrou e colocar uma armadura para que isso não entre novamente. Quer dizer, se isso entrou porque eu o permiti, qual é a responsabilidade do outro? ¿Por qué otro sería culpado? Ya hay un concepto diferente. Dentro de ese concepto que, por ejemplo, Cristo pensaba o perdón, ¿eh? Y no dentro del concepto de culpa o cosas semelhantes, ¿eh? Entonces, también se usa o se entiende, agora eu preciso perdoar a todos os ancestrais, não, também precisaria perdoar as gerações futuras. Todo o que aconteceu antes e estava perfeito. Cada um assumiu seu papel dentro do sistema familiar, por exemplo. Agora, se eu fico olhando para trás, não posso olhar para a luz.
Olhar para trás seria olhar para buscar sempre proteção, que fiz algo errado, que o sistema fez algo errado, que eu estou pagando um preço. Tudo isso me impede me voltar para a luz. Me voltar para quê? Para criar melhores condições, em tal caso, se o problema for transgeracional, para as futuras gerações, que são essas que irão crescer. As outras já cresceram e tiveram sua missão, seu karma. Né? A partir de onde as outras gerações vão crescer? A partir do que eu fizer. Agora, se eu fico fazendo coisas para perdoar ou curar o anterior, ou me perder de curar ou de gerar novas gerações saudáveis, né? Saudáveis, inteligentes, fortes, com poder interior e tudo isso. Então, vê que tem muitas formas de fazer essa abordagem, mas nenhuma inclui a culpa ou coisas assim. E todas nos levam a esta ideia de que se aconteceu porque eu permiti que acontecesse, bom, pronto, então sempre volta para mim a responsabilidade. E se a responsabilidade é minha, quer dizer, eu também tenho a responsabilidade agora de criar algo novo, porque o poder está em mim. Volta ao poder para o que falávamos antes, volta ao poder para o ser humano. Você tem que buscar sempre esse caminho. O poder sempre tem que voltar para você. Porque se o culpado é de fora, se o que tem que perdoar, tenho que perdoar, está fora. Se aquele que me fez as coisas ruins está fora, então vou precisar de muitos salmos e muitas orações para me proteger. Porque se o poder está fora, não está em mim. Este seria o pensamento central de toda esta situação. O poder tem que voltar a você. Mesmo quando seja o perdão para um lado, para o outro, ou seja a culpa, ou seja, o poder sempre tem que estar de teu lado. O poder é quê? Poder mudar a situação. Poder é isso. Poder não é dinheiro, poder mudar a situação. Ter a capacidade de mudar. E você tem toda a possibilidade e a capacidade de mudar. Desde que não coloque barreiras para essa mudança. E a principal barreira que se coloca é essa. Justificação e um combate externo. Alguém de fora é o culpado. E ninguém é o culpado de fora. De nossa realidade, nós temos 100% da responsabilidade. E são duas notícias, uma ruim e uma boa. A boa é que agora eu tenho toda a chance de mudar todo, ou de começar novamente a criar algo maravilhoso. Esse primeiro entendimento é o lugar desde onde você precisa arrancar um novo caminho. Esse é o lugar, não outro. O caminho não se arranca de dizer que, bom, agora vou começar a perdoar todo mundo, agora vou começar a dissolver, agora vou começar a mudar as imagens e dar menos tonalidade nas imagens. Não, não. Vou ressignificar. Não, você sempre está trabalhando com, está de costas ao lugar que é teu lugar de trabalho. Este, aqui na frente. Moldar a luz, dar forma à luz. E se você está atento, você vai ver que todo o que fazemos vai direcionado a isso, a criar uma nova forma. Gratidão, Horácio. É muito, muito complexo, mas você sempre traz uma abertura para que a gente pense, vá além. Pensar um pouco mais longe, né? Essa é a ideia. Sim, sim, pensar Isso, além. Pensar além, sim. Porque primeiro vai nosso pensamento, nossa mente, e depois vai todo o resto. Nossas emoções e nosso corpo físico, depois vai junto. Se eu não levo minha percepção, minha mente a esse lugar do outro lado, né? A essa terra, se eu não vou, o restante não vai. As emoções nunca irão lá se eu não as levo antes, né? Desde um nível. Por isso temos a árvore da vida, né? Eu levo isso do nível de percepção. Posso ver a coisa como um caos, como um problema. Isto falamos nas empresas. Diz, você pode ver como um problema, tudo bem, é um problema. Ou pode ver como uma oportunidade para melhorar. Então vai ser o quê? Uma oportunidade para melhorar. Se você fala para os funcionários, olha, isso foi um desastre, mas é uma oportunidade excelente para melhorar. Muda completamente. Mas isso foi um desastre, são todos bobos. Vamos demitir todo mundo. Não tem oportunidade de melhoria aí. E assim isso podemos entender também para nossa própria existência, né? Para nossa criação. Todo tem que se transformar em oportunidade de melhoria, uma oportunidade de crescimento. muda tudo. Muda tudo, claro, tudo. Toda uma oportunidade de crescimento. Todo um lugar onde você consiga essa alavanca para ir além, né? Para avançar, para crescer, né?
melhorar teu entendimento, tua percepção. Somos chamados a isso nessa época, nesse momento da humanidade. Somos chamados a nos diferenciar do que é os paradigmas, né? Crença, aquilo que já veio martelado e disso sim temos que questionar permanentemente. Espera, o que eu estou falando? O que eu estou pensando? Por que eu estou pensando isso? De onde que isso veio? Essa é a melhor forma de resolvê-lo, né? Questioná-lo internamente. Agora, se eu pergunto, a ver que outro me diz, que outro pensa, eu vou cair numa mediocridade geral, né? Que, infelizmente, é o que você vê geralmente nas pessoas sofrendo, problemas. O convite é isso. Se destacar, se questionar. Sim, beleza, pessoal? Agradeço. Será até a Beleza. próxima. Gratidão, Horácio. Gratidão. Gratidão. Excelente, gratidão. Excelente. Beleza. Gratidão. Bom final de semana. Igualmente para vocês. Boa semana para todos. Obrigada.